Obrigado, irmão. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Pedi para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, que abram em Marcos, capítulo 10. Marcos 10, dos versículos 46 ao 52. Glória a Deus, aleluias. Marcos 10, do 46 ao 52. Passo a ler, amém? E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se, deu um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver, e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém, irmãos? Pode tomar assento, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias. Vamos glorificar, irmãos, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo essa noite, porque nós nunca sabemos quando será a nossa última oportunidade de estar na casa do Senhor. Então a gente tem que fazer, cada vez que nós estivermos na casa do Senhor, fazer o nosso melhor, como se fosse a primeira vez e a última vez também, irmãos, porque digno é o nosso Senhor Jesus Cristo. O título, irmão, dessa mensagem é a cura do cego de Jericó. Mas se a gente for estudar essa mensagem, irmãos, a gente vê que a cura dele foi apenas o segundo milagre. O primeiro milagre foi ele ser convertido e seguir a Jesus Cristo e conquistar a sua salvação. Esse é o primeiro milagre. É esse o milagre que a gente tem que buscar na nossa vida, a nossa salvação. Então, irmãos, a Bíblia, relata o milagre do cego de Jericó, relata em Mateus, no capítulo 20, e Lucas, no capítulo 18. E muitos, irmãos, quando estudam, leem sem estudar a palavra do Senhor, encontram contradição, porque em Mateus falam que era 2 cegos, e enquanto em Marcos e Lucas fala que era um cego. Mas se a gente notar, irmãos, tanto Marcos quanto Lucas, eles não falaram que era apenas um cego, eles citaram um cego. Não quer dizer que não poderia ter um outro cego. Eles citaram, o cego Bartimeu, que com certeza foi o que mais clamou a Jesus. Não quer dizer que apenas ele foi curado. Outra contradição, irmãos, que também quem não estuda a Bíblia, quando lê, pensa que é uma contradição, mas não é que Lucas fala que Jesus estava chegando a Jericó, enquanto que Marcos, no 46, fala que Jesus estava saindo de Jericó. Mas, irmãos, quando a gente estuda a palavra do Senhor, a gente vê que tinha 2 Jericó. A antiga Jericó, que foi destruída, estava em ruína, e a nova Jericó, que era uma cidade próspera, onde Herodes o Grande havia construído, era o centro comercial, daquela época. Palácios tinham, os sacerdotes que trabalhavam em Jerusalém, eles moravam também em Jericó, então era uma cidade muito próspera. Então, irmãos, tinha 2 Jericó, que era 2 quilômetros uma da outra,
Então quer dizer que quando Marcos fala que saía de Jericó, ele estava falando da antiga, e quando Lucas, né, fala que estava chegando de Jericó, que estava chegando na nova Jericó. Então a palavra do Senhor não tem contradição nenhuma, é que como faz tempo que foi escrita, né, irmãos, mais de 2000 anos, então quando a gente vê alguma coisa que parece ser uma contradição, a gente tem que estudar, que a própria palavra vai explicar. Se a gente buscar estudar a geografia, a própria palavra vai trazer informação e vai sanar todas as nossas dúvidas, porque a palavra de Deus, ela é perfeita, irmãos. E aqui o 46, né, vai dizer: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão. Veja, irmãos, que a palavra do Senhor fala numerosa multidão. Nós bem sabemos que multidão já é muita gente. Então quando a palavra fala numerosa multidão, é que quer enfatizar que tinha muitas e muitas e muitas pessoas seguindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Então por isso que fala numerosa multidão. Aí fala que Bartimeu, irmãos, nada se sabe, né, pela palavra do Senhor, nada sabe-se sobre ele, apenas depois aqui na sequência que vai falar que ele era filho de Timeu. Então não sabe nada sobre ele. Tem livros que falam que o pai dele era um general, mas não é a palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor nós nada sabemos sobre ele, né? Então o que a gente pode afirmar pela Bíblia é que apenas o pai dele chamava Timeu. E fala, irmãos, que ele, duas características dele, né, na palavra do Senhor no 46, cego e mendigo. Essas são as duas características que a gente sabe dele, uma pessoa cega e mendigo. Se a gente parar para pensar, irmãos, nos dias de hoje, com toda a tecnologia, né, que a gente tem, as condições de vida são melhores, um cego e mendigo, que valor que ele tem para a sociedade de hoje? Quase nenhum. Aquela época tinha menos ainda, mas para Jesus tem valor, irmãos. Para Jesus tem valor, porque Jesus olha o milionário e o mendigo como uma alma, o que vê e o que é cego também como uma alma, e Cristo morreu para salvar todos, irmãos. Então uma alma para Cristo, ela tem muito valor. O ser humano, ele faz distinção, né? Se a pessoa for cega e rico, vai ter alguém lá para cuidar dele, mas se ele for cego e mendigo, ele vai ter uma grande dificuldade. Mas para Jesus, irmãos, ele olha todos de forma igual, pouco importa a condição social, a condição física da pessoa. O que Jesus quer, irmãos, é a nossa salvação, é o nosso bem para toda a eternidade. E fala, irmãos, que ele estava sentado à beira do caminho, e no 47 vai dizer: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aqui, irmãos, nesse versículo, a gente já pode notar que esse cego, né, cego, mendigo, mas já conhecia a palavra de Deus, ao passo que os sacerdotes que liam a palavra do Senhor não conseguiam enxergar o que um cego, né, já enxergava, que era Jesus, né, o filho de Davi que estava ali. Então mostra que ele tinha um conhecimento da palavra, porque filho de Davi quer dizer que Jesus nasceu da descendência de Davi, como que Deus prometeu para Davi. Então ele já sabia que Jesus, ele já conhecia a história do nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabia que Jesus era o Messias prometido, enquanto que muitos que estavam com ele, até mesmo os discípulos, ainda muitos não sabiam que Jesus era o Messias prometido, que ele estava. E essa profecia, irmãos, estava em Isaías, que quando o Filho de Deus viesse sobre a terra, cegos enxergariam. Então a cura daquele cego foi também para cumprir, né, a profecia de Isaías. E ele começou a gritar: filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Então, irmãos, nós temos que saber que essa repreensão, né, que Bartimeu tinha naquela época, que muitos repreendiam para que ele se calasse, nós temos hoje também na nossa vida. Basta você falar no seu serviço, né, na sua família, aqueles que não estão convertidos, que você é um dizimista fiel, muitos vão falar para você: para com isso, né? Basta você falar: eu vou em terça na igreja, tu vai falar: não precisa, vai só no domingo.
Então, irmão, essa multidão que estava atrapalhando, né, o cego, né, Bartimeu, é o mesmo multidão que atrapalhou, né, tentou atrapalhar a mulher do fluxo de sangue, é a mesma multidão que tentou atrapalhar Zaqueu de ver o Senhor, e é a mesma multidão, irmãos, que tenta nos atrapalhar hoje de ficar firme na presença do Senhor. É o mundo aí fora, tentando nos iludir, né, com coisas que não é do caminho de Deus, coisas que não agradam o Senhor. Quantos, né, que estão gastando dinheiro, muito dinheiro, por causa dessa festa do peão que vai ter aí. Quantos, né, vão se frustrar, sofrer decepções. Muitos vão sofrer acidente. Outros, às vezes, a gente vê casos que acontecem nos anos anteriores, de pessoas que perdem até a própria vida nessas festividades. Então, irmãos, a multidão, ela tenta nos atrapalhar de ficar no caminho de Cristo, e tenta nos empurrar para fora do caminho. Como estava esse cego? Ele estava fora do caminho, ele estava à beira do caminho, porque a multidão, né, que ele passava, o empurrava para fora do caminho. Mas isso, irmãos, não impediu ele, né, de clamar ao Senhor. E isso também, irmão, essa multidão, seja multidão, essa época era multidão de pessoas, porque Jesus estava em corpo físico. Hoje são multidão de, muitas vezes, de coisas que o mundo tenta colocar na nossa vida, né, afazeres, rede social, outras coisas que o mundo oferece aí fora, que nos afasta do caminho do Senhor. E isso, irmão, não pode nos impedir de estar na presença do Senhor. Nós temos que querer buscar ao Senhor, nós temos que vencer essa multidão de problemas, de dificuldade, esses empecilhos que o mundo tenta criar na nossa vida, né, na era moderna. Nós temos que vencer todas essa multidão e chegar a Jesus, irmãos. Não foi a multidão, não foi empecilho para um cego e mendigo. Por que vai ser empecilho para a gente que enxerga e que tem uma condição financeira, né, razoável, boa? Então não há desculpa, irmãos, para aquele que quer encontrar Jesus. A multidão tentou atrapalhar o cego, né, repreendendo ele, que ele estava clamando por Jesus. Ao invés de pegar o cego que tinha dificuldade, carregar no colo, levá-lo até Jesus, não, eles repreendiam para que ele ficasse calado. Então, irmãos, a gente não pode esperar, né, das pessoas que estão aí fora, incentivo para a gente permanecer na obra do Senhor. Eles vão tentar nos afastar de um jeito ou de outro, mas nós, ao contrário, nós estamos aqui clamando por eles, irmãos, para que no dia da manhã eles possam estar aqui também. Então não é desculpa, irmãos, a gente deixar de vir à presença do Senhor e depois alegar que foi o marido, que foi a esposa, que foi o filho, o emprego. Não é desculpa, a gente tem que se adaptar. É claro que tem irmãos que trabalham à noite, aí ele vai procurar uma igreja que tenha culto de manhã. Tem irmãos que trabalham no sábado, ele vai procurar uma igreja que tenha culto no domingo. Ele tem que se adequar à sua necessidade. Tem pessoas que trabalham, né, como garçom, que folga só em segunda. Eles vão procurar uma igreja que abra em segunda. Mas ele não pode deixar, né, que aquilo, né, o afaste da presença do Senhor. Quem quer, irmão, dá um jeito de encontrar a Cristo. O cego quis e conseguiu. Então não é desculpa para quem não está na presença do Senhor. A gente tem que aprender com Bartimeu, né, que não é nem correto a gente chamar ele de cego, porque Jesus o curou. Aprender com Bartimeu a sua força de vontade. Ele não perdeu a oportunidade que ele tinha, irmãos, e também nós não podemos perder a nossa. Ele aproveitou, quando Jesus, né, ele saiu de Jericó e foi até Jerusalém, era cerca de 30 quilômetros, ele estava indo, irmãos, para a festividade da Páscoa, era onde ele iria ser capturado e morto. Ele já havia alertado nos versículos anteriores o que iria acontecer com ele, que iriam zombar dele, cuspir nele, né, iriam bater nele, e por último, né, na parte humana, iriam matá-lo. Mas ele termina o versículo falando: mas ele ressuscitará. E ressuscitou, irmãos, e está aqui nessa noite. Então, irmãos, nada pode nos impedir de chegar à presença do Senhor. Muitas vezes, né, como a gente conhece, tem casos aqui no próprio ministério, que a esposa chega primeiro à presença do Senhor, o marido nem quer que ela vá, briga com ela, e depois o marido chega também.
Às vezes é o contrário, o marido chega, a esposa não quer vir, o marido incentiva, e depois ela chega também, e depois chega o filho, chega a família. Esse é o Deus que a gente serve, irmãos, é o Deus que transforma. Não é a gente obrigar a pessoa a vir na igreja, mas o Espírito Santo é que vai trabalhando naquela vida, e daqui a pouco aquela pessoa que você estava incentivando, é ela que passa a te incentivar para estar na presença do Senhor, porque esse é o nosso Deus, irmãos, o Deus do impossível, um Deus que transforma, um Deus que cura e que liberta. O 48 vai dizer, e muitos o repreendiam para o quê? Se calasse. Mas é o que Bartimeu fazia, irmãos, mas ele gritava cada vez mais. É isso que a gente tem que ter, irmãos, sede de estar com Cristo. Ainda que o problema, a luta, a dificuldade venha, quanto mais a luta vier, mais a nossa fé vai crescer, irmãos, e mais o nome de Cristo vai ser glorificado. É isso que a gente tem que aprender com Bartimeu. Não está escrito aqui, irmãos, por acaso, é porque Deus queria que nós lêssemos, essa passagem, para que pudesse, irmãos, aumentar a nossa fé, nos incentivar, porque quem busca a Deus, irmãos, não se frustra. Cristo não ia a velório, porque onde Cristo ia, ressuscitava, ali havia vida. Então, irmãos, esse é o Deus que a gente serve, nada pode nos impedir de chegar a Cristo. Pode ter pessoas colocando um empecilho, vir a luta, a dificuldade do dia a dia. A gente sabe que a vida nos dias de hoje, como era naquela época também, não é fácil. O próprio Cristo falou que no mundo a gente teria aflições, mas como Ele venceu, a gente também ia vencer. Então o que a gente não pode é usar isso como empecilho. Pensa um cego, irmãos, mendigo, ele podia ter todos motivos para questionar, para não buscar o Senhor, para falar, não busquei o Senhor porque eu era cego, era mendigo, então não busquei o Senhor. Mas ele, quando ele viu a oportunidade passando na vida dele, que era Cristo, irmãos, ele clamou o Senhor. A multidão mandou que ele calasse, e ele clamou mais ainda, irmãos. Então é assim que tem que ser conosco também, irmãos, nós temos que clamar o Senhor. Se a gente chegar na nossa família e alguém tentar desanimar, nós vamos clamar mais ainda, porque no dia de amanhã, essa multidão que também está nos questionando, vai estar aqui conosco, irmãos. Porque em Lucas, aqui em Marcos não vai falar, mas em Lucas, quando encerra a passagem, fala que aquela multidão começou a glorificar o Senhor pelo milagre. Então aquela mesma multidão que estava mandando ele calar, daqui a pouco, pelo testemunho de fé dele, estava glorificando o Senhor, irmãos. Então conosco é da mesma forma. Se é no serviço que estão tentando pôr empecilho, às vezes estão zombando da gente, mas aqui Cristo falou que iam zombar dele. E quando zombam de nós, irmãos, por nós sermos cristãos, não estão zombando da gente, estão zombando de Cristo. Então quando a pessoa zombar da gente, você é cristão, você não bebe, você não fuma, você não usa droga, você não faz tal coisa, glórias ao Senhor por isso, irmãos, porque Cristo nos libertou. Porque a liberdade que hoje, principalmente os jovens têm hoje, a liberdade é dizer sim para tudo, para a droga, para a libertinagem, para as coisas mundanas. Essa é a liberdade que eles têm, aceitar tudo, porque se não aceitar, ele já é excluído, da roda de amigos, tal. A liberdade que Cristo nos deu, irmãos, é diferente, é de dizer sim para as coisas que edificam e não para as coisas que não são do Senhor. Isso é liberdade, é poder dizer sim e não. Se você é obrigado a aceitar tudo, você não tem liberdade. E também do mesmo jeito, se você fosse obrigado a negar tudo, também não era liberdade. Liberdade é dizer sim e não. Isso é o que Cristo nos deu, liberdade de poder escolher o que é bom, e dizer sim para as coisas boas, e dizer sim para as coisas que não são boas. Aí, irmãos, conclui o 48 dizendo: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse. Aqui, irmãos, primeiro Jesus o que? Parou. Note, irmãos, que tinha uma multidão seguindo a Cristo. Quando um cego, um mendigo clamou ao Senhor, o que ele fez? Ele parou. Porque para Deus, irmãos, nós temos valor. Aí fora nós vamos ter valor se a gente tiver status, tiver dinheiro. Para Deus não. Para Deus a gente pode ser cego e mendigo, que a gente tem valor para Ele. E quando a gente ora, irmãos, acontece o mesmo que aconteceu com Bartimeu. Cristo para ouvir as nossas orações, para ouvir as nossas petições. Então, irmãos, para a gente, para Deus, nós temos valor, nós temos muito valor para Deus. Nunca se esqueça disso. Ainda que o mundo tenta te acusar de algo, tenta te desanimar, tente te caluniar, saiba que para Deus você tem valor, um valor inestimável, a ponto de mesmo quando estava com uma multidão, Cristo parou para ouvir esse cego e mendigo.
Quando Cristo estava pregando para a multidão e sabia que tinha um endemoniado em Geraseno, ele atravessou, né, o Mar Morto e foi lá e libertou. Então, irmãos, para Cristo a gente tem valor. Mesmo que seja uma pessoa endemoniada, tem valor. Que seja um cego e mendigo, para Cristo todos nós temos valor, irmãos. E isso é que a gente tem que ter a certeza na nossa vida. Cristo nos ama e é isso que importa. Em primeiro lugar é isso. Cristo nos ama, é isso que importa. Nós adoramos o Senhor, é isso que importa. O que vier, irmão, a gente vai vencer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que nós temos que ter essa certeza, que esse Bartimeu tinha essa certeza. E note, irmãos, Jesus parou e disse: chamem o cego. E essa frase, chamem o cego, é importante. Por que é importante? Porque Bartimeu estava lá clamando. Jesus, irmão, já sabia qual que era o problema dele, a petição dele. Então quando a gente clama o Senhor, irmãos, o Senhor já sabe o que a gente está precisando. Jesus falou, não parou e falou: traguem esse homem que está gritando. Não, falou: traguem o cego, porque Jesus já sabia que ele era o cego, que ele estava precisando de uma cura. Então, irmãos, nosso Deus, Ele nos conhece. Em meio a uma numerosa multidão, Ele nos conhece. Em meio a milhões e milhões, bilhões de pessoas, Cristo nos conhece, irmãos. Pela nossa mente humana, se a gente tentar entender, a gente não vai conseguir. Mas Deus, irmãos, é o Criador. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Ele, a gente não consegue entender o saber de Deus, a sabedoria de Deus, mas nós sabemos que em meio a uma numerosa multidão, Cristo nos conhece. Cristo sabe o que nós estamos precisando, irmãos. Então nós temos que pedir com fé, tendo a certeza que Cristo vai nos dar a vitória, irmãos. É isso que a gente tem que ter, fé que teve um cego, porque esse cego sabia da profecia de Isaías: quando Cristo viesse à terra, cegos seriam curados. Então, irmãos, ele clamou ao Senhor, a multidão mandou ele calar, ele clamou mais forte ainda, até que Cristo parou. Então, irmãos, a gente tem que vencer a dificuldade. Não importa, irmãos, qual seja a multidão da sua vida. Talvez a multidão da sua vida seja um vício. Às vezes esse vício a igreja nem conhece, mas você sabe que você tem esse vício e que você tem que se libertar. Clame ao Senhor, irmãos. É Ele que vai curar, é Ele que vai libertar. Então nós temos que ter, né, irmãos, saber que nada pode nos deter em Cristo. A mulher do fluxo de sangue era uma multidão, mas a fé dela falava: se eu tocar na veste de Cristo, eu vou ser curada. Ela tocou na veste de Cristo e ela foi o que, irmãos? Curada. Mas para isso ela precisou, né, mesmo sendo uma mulher muito fraca, precisou vencer aquela multidão. Zaqueu, irmãos, pela sua estatura, ele não podia ver Cristo pela multidão. O que ele fez? Arrumou uma solução. Tinha ali uma árvore, ele subiu na árvore, irmãos. É isso que a gente tem que saber, irmãos. Para a gente ver Cristo, para a gente ser abençoado, a gente tem que vencer a nossa luta. E a luta é diferente do irmão para o outro. Para a mulher de fluxo de sangue era a multidão e a sua doença que deixava fraca. Para Bartimeu era a sua condição financeira, que era mendigo, e também a sua cegueira. Ele não conseguia enxergar Cristo, que ele não enxergava, mas ele usou que ele tinha voz, clamou ao Senhor com força, gritou. Zaqueu era baixo, irmãos, não podia ver Cristo, ele subiu na árvore. É isso que a gente tem que entender, irmãos. A nossa luta, a nossa dificuldade não é empecilho para a gente não aproximar de Cristo. Muito pelo contrário, a gente tem que se aproximar de Cristo, porque essa luta, essa dificuldade, irmão, vai ser uma grande vitória na nossa vida. Assim como foi na mulher de fluxo de sangue, foi com Bartimeu e foi com Zaqueu, irmãos. Onde Cristo chega, irmãos, há transformação. Aquele que vence a luta para chegar a Cristo, irmão, a vida dele nunca mais é a mesma. Nunca mais é a mesma. A gente vê nas igrejas, eu tenho visto isso. Eu olho para uma pessoa, eu vejo ali um assassino, vejo um ladrão, vejo uma pessoa que era para estar num bar, pelos traços físicos da pessoa, né? Mas ali, irmãos, tem um homem de Deus, porque Cristo transformou aquela vida. Era um traficante, hoje é um servo do Senhor. Era um alcoólatra, era um fumante, um drogado, hoje é um servo do Senhor. Porque ele buscou o Senhor e o Senhor transformou, irmãos. Então Bartimeu, ele buscou o Senhor transformou. Zaqueu buscou, o Senhor transformou. A mulher do fluxo de sangue, que a gente não sabe o nome, buscou o Senhor e o Senhor transformou a vida dela, irmãos. Então esse é o Jesus que a gente serve, irmãos. Um Jesus que transforma.
Mas a gente não pode usar, irmãos, a dificuldade. A mulher do fluxo de sangue podia falar: eu estou 12 anos doente, já busquei todo quanto é médico, estou doente, perdi o dinheiro, estou fraca. Não podia ter buscado a Cristo. O cego aqui muito mais, mendigo e cego. Zaqueu também, por que eu vou subir numa árvore? Não vou subir. Mas não, irmãos, eles venceram as suas lutas, as suas dificuldades, e chamaram a atenção de Cristo. Então é isso que a gente tem que fazer essa noite, irmãos: clamar ao Senhor, buscar o Senhor, irmãos, que é o Senhor que vai entrar com resposta para aquele sonho que a gente tem, que muitas vezes a gente até desistiu, mas Cristo ouviu a sua oração. Aquela pessoa que está buscando, está clamando para estar na presença do Senhor, Cristo está ouvindo a nossa oração, irmãos. Aquele sonho, aquele emprego que a gente queria, aquele projeto que a gente queria, aquele vício que a gente quer libertar, que está tentando vir até a gente, aquela tentação, seja o que for, irmãos, Cristo liberta de tudo. Não há nada impossível para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, nós temos que vencer a nossa luta. A gente não pode usar a luta, a dificuldade como motivo para se afastar de Cristo. Esses 3 que estão sendo citados essa noite venceram as suas lutas, venceram a sua dificuldade, chegaram a Cristo e Cristo chegou com a bênção, irmãos. Então, irmãos, não vamos olhar para a luta, para a dificuldade, vamos olhar para o Deus que liberta dessa dificuldade, o Deus que nos vai dar a vitória para essa luta que nós estamos enfrentando. É isso que nós temos que fazer, como fez Bartimeu. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque Ele está chamando você. Então, irmão, Cristo está nos chamando hoje, irmãos. Cristo está nos chamando. O que você quer que eu te faça? É o mesmo Cristo, irmãos, que curou a mulher do fluxo de sangue, que fez a transformação na vida de Zaqueu, que curou o cego, está aqui essa noite, irmãos. E a mesma multidão, irmãos, que estava mandando o cego ficar calado, quando Cristo chamou, veja que muda o cenário. Aquela mesma que estava mandando ele calar a boca, agora estavam falando: coragem, Cristo te chama. Então, irmãos, Cristo muda tudo, irmãos, Cristo transforma. E a fé, irmãos, do Bartimeu, ela é tão grande, irmãos, que vai dizer, né, no 50, atirando-se a capa para o lado, o cego levantou, deu um salto e foi onde estava Jesus. Irmãos, a palavra fala que naquela época, não está dizendo que é o caso de Bartimeu, muitos tinham que ter licença de Roma para poder pedir esmolas. Uns acreditam que ele usava aquela capa para pedir esmola, mas ainda que isso não possa se confirmar pela palavra de Deus, irmãos, aquela capa era o único bem que ele tinha. Ele era um mendigo. Aquela capa o protegia do frio, do calor, servia para ele como colchão ou como um cobertor à noite. Então aquela capa era a única coisa que ele tinha, né? Mas aquela capa, irmãos, poderia atrapalhar ele para correr até Cristo. O que ele fez? Ele jogou a capa. Então, irmãos, é isso que a gente tem que fazer, irmãos, quando Cristo está nos chamando. Se a gente fuma, joga o vício do lado. Se bebe, joga do lado da bebida, a droga, né? O pecado que está acontecendo na sua vida, jogue do lado e vá a Cristo, irmãos, que é Cristo que vai curar, é Cristo que vai libertar. Tem muitas pessoas, irmãos, que recebem o chamado de Cristo, levanta igual fez Bartimeu, mas se dá o trabalho de dobrar a capa e colocar no braço do braço para ir até Cristo. Vai até Cristo e fica com o vício oculto, não é libertado, fica fazendo coisas que o ministério, a igreja não sabe, mas Deus tudo sabe, irmãos. Então para que carregar aquela capa se não vai ter mais utilidade? Você não vai mais precisar pedir esmola, você não vai mais precisar daquela capa para se proteger, porque Deus vai te capacitar para você conquistar algo melhor. Então nota a fé desse homem, irmãos. Ele ainda estava cego quando ele fez isso. Ele jogou tudo aquilo que podia
que era da velha vida dele, que servia para ele pedir esmola, para ele se proteger do frio, ele jogou fora, porque a fé dele sabia que Cristo ia transformar a vida dele, irmãos. Então, irmãos, fica de exemplo para a gente também a fé de Bartimeu. Jogue fora tudo aquilo que está separando de Cristo. Tem que jogar fora. O pastor Amauri, quando ele veio aqui ministrar, ele falou que ele tinha um serviço que ele ganhava, né, na época, que já faz bastante tempo, 20 mil reais por mês, irmãos. Se a gente for olhar para o dinheiro, a gente nunca que vai largar. Ele pegou e largou, porque Deus tocou o coração dele, que aquilo não era para ele, que Deus tinha um chamado na vida dele. Ele foi, aceitou o chamado, e hoje ele é um pastor na obra do Senhor, irmãos. Mas ele teve que abdicar daquilo, que era bastante dinheiro, e ele largou. Quantos de nós que estamos aqui nessa noite, que não largamos de vício, mas nós largamos por quê? Porque foi Cristo que transformou, irmãos. Mas do mesmo jeito que Cristo libertou, se a gente quiser voltar, a gente volta. Se quiser voltar a fumar, usar droga, beber, adultério, traficar, o que você quiser fazer, você pode voltar. Mas Cristo nos libertou, irmãos. Então, se a gente quiser voltar a retroceder, é nosso. Mas se a gente quiser ficar firme com Cristo, nunca mais a gente vai incorrer nesse tipo de pecado, irmãos. Porque uma vez livre, verdadeiramente sereis libertos. E Cristo nos libertou. Então, quando Bartimeu, ainda cego, falaram: vá, coragem, Cristo está te chamando. Ele sabia que ali Cristo ia curar ele. O que ele fez? Jogou aquela capa que era da vida antiga dele para trás, irmãos. Então é isso que a gente tem que fazer, irmãos. Se a gente tiver algo que está na vida antiga, na nossa vida ainda, vamos jogar fora, irmãos, e correr para Cristo, irmãos. Por meio da nossa fé, irmãos, Cristo vai transformar a nossa vida por completo. Mas muitos dobram a capa e colocam embaixo do braço, aí fica difícil, irmãos. A partir do momento que Cristo entra na nossa vida, a gente não precisa de mais nada, irmãos. As coisas que eram velhas se fez novas, irmãos. E Cristo tem o melhor, e algo melhor, e mais poderoso e mais abençoado para a nossa vida. Esse cego creu nisso, ainda cego, jogou a capa para fora e foi correndo a Cristo, irmãos. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se, deu um salto e foi até onde estava Jesus, que é o que nós viemos fazer essa noite, buscar a Jesus. Que Jesus, que lhe perguntou: o que quer que eu lhe faça? Jesus está perguntando essa noite para nós, irmãos, o que a gente quer que Ele faça em nossa vida, irmãos. Leve em seus pensamentos essa petição que você tem, que Cristo vai entrar com providência, irmãos. Mas vá com uma fé de Bartimeu, não vá com dúvida, vá com certeza que Cristo vai fazer, que Cristo faz, irmãos. Cristo sabia, irmãos, no versículo anterior foi lido, no 49, né, que Jesus parou e falou: tragam o cego. E por que ele perguntou para o cego o que o cego queria que ele fizesse? Ele já sabia que o cego queria, irmãos. Mas Jesus pergunta para a gente, irmãos, o que a gente quer que Ele faça em nossas vidas. E Bartimeu, irmãos, além de uma fé muito forte, ele também, né, soube o que pedir. O pastor sempre fala, às vezes a gente pede coisa pequena para Deus, pede sobra. Se Deus tem o melhor para a gente, tem o novo, então para que pedir coisa pequena? Bartimeu poderia chegar ali para Cristo e falar: eu quero uma esmola, eu quero dinheiro para que eu não possa mais pedir esmola, eu quero uma casa. Ele poderia fazer tantos pedidos, porque Cristo lhe abriu, né? O que você quer que eu lhe faça? Cristo deu a oportunidade para ele pedir, mas ele não pediu nada disso, irmãos. Olha o que o cego respondeu: mestre aqui, irmãos, já é uma conjuntura de fé, né? Que pela tradução quer dizer Rabone, né? No original quer dizer meu mestre. A única que chamou Cristo dessa forma foi Maria, em João 20,16. Então ele disse: meu mestre, né? Que eu possa ver de novo. Isso significa, irmãos, que Bartimeu não era cego de nascença, porque ele falou: que eu possa ver de novo. Então aconteceu algo na vida dele que ele perdeu essa visão. Que eu possa ver de novo.
Então, irmãos, fica nessa noite a reflexão para nós, o que nós queremos que Cristo faça na nossa vida. Peça, irmãos, peça com fé, peça coisa boa, peça uma bênção grande, que Cristo vai estar com providência, irmãos. Aí o 52 vai dizer: então Jesus lhe disse, vá. Olha como que Cristo falou para ele, irmãos. Às vezes Deus nos prova, e a gente tem que ter sabedoria de saber que é provação, porque a tentação é do inimigo, a provação é de Deus. Jesus falou: vá, a sua fé, veja que foi a fé dele, salvou você. Cristo, irmãos, perdoou os pecados dele primeiro, a sua fé salvou você. Primeiro Cristo salvou, ou perdoou dos pecados, e logo em seguida vai falar, e imediatamente passou a ver. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos, um Deus que não é impossível, um Deus que cura, que liberta. E imediatamente ele passou a ver. E no começo, vai falar no 52 que Jesus disse: vá. Ele podia sair como aqueles leprosos, pulando, correndo, contente e ir embora. Mas, irmãos, aquele que verdadeiramente encontra Cristo tem transformação. É por isso, irmãos, que foi dito no começo da ministração, que ele voltar a ver foi o segundo milagre em tamanho na vida dele. O primeiro foi a conversão dele, irmãos, porque ao invés dele ir curtir a vida dele, que ele já podia ver, ele podia trabalhar, ganhar dinheiro, não, quando Jesus falou vá, era a aprovação de Cristo, mas ele não foi, irmãos. O versículo final, a parte final vai dizer, e foi seguindo Jesus estrada fora, irmãos. Ali houve conversão, irmãos. Ali ele deixou de ser um cego, um mendigo, e passou a ser um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós temos que ser, irmãos, e nós somos, pela misericórdia de Deus, um discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao invés de a gente pegar a nossa bênção e voltar para o mundo correndo, não, nós estamos aqui seguindo a Cristo, buscando mais de Deus na nossa vida, para que possa, irmãos, ter a verdadeira vitória, que é a nossa salvação. A bênção, um carro, uma casa, voltar a ver, ser curado, é secundária. A maior bênção, irmãos, é deixar de estar à beira do caminho, como estava o cego, e entrar no caminho que é nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. O caminho da salvação, o caminho da vitória. Um Deus que nos abençoa de tal forma, irmãos, que a gente vive o melhor nessa vida, e por fim a nossa salvação, irmãos. Quem verdadeiramente chega, na presença de Cristo, tem a felicidade verdadeira, irmãos. Pode estar com 10 reais no bolso, pode estar com 1.000, com 10.000, não importa, você está feliz, você está realizado. A luta pode estar na sua frente, como tem a campanha da tempestade, e você está tranquilo, porque no seu barco tem Jesus. E isso, irmãos, o mundo aí fora não tem. O mundo aí fora tem dinheiro, tem fama, só que é tudo ilusão. Deita para dormir, põe a cabeça no travesseiro, não pega no sono, tem que tomar remédio forte para dormir, se dopar para dormir, porque aquela situação dele ele não consegue suportar. Aquele que tem muito dinheiro é pior ainda, que ele não sabe definir quem que gosta da companhia dele e quem que gosta do dinheiro dele. E nós sabemos, irmãos, que Cristo gosta da nossa companhia. Cristo nos para ouvir, pode ter a multidão, a gente clamou, Cristo nos ouve. Isso é a maior certeza que a gente tem, irmãos, que Cristo nos ama, e nós adoramos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então, irmão, nós temos que ter a fé de Bartimeu, clamar a quem tem resposta, Cristo. A partir do momento que Cristo fala, venha, e nós estamos na presença do Senhor, aquela capa de coisas velhas já ficou para trás, temos que jogar fora, irmãos, porque se a gente não jogar, nós não vamos ser libertos, porque a gente não quer, porque Cristo, o cego jogou, Cristo libertou. Aqui nós temos testemunhos de pessoas que bebiam, que fumavam, que usavam droga, e que faziam outras coisas de errado também, que muitas vezes a pessoa não conta porque ele tem vergonha, mas ela sabe o que Cristo fez na vida dela, e Cristo transformou. Então, se Cristo transformou a vida de um cego e mendigo, por que não pode transformar a nossa, irmãos? Pode, já transformou, mas a transformação, a santificação é um processo constante em nossa vida. Então nós temos que buscar mais de Cristo, irmãos,
porque o nosso Deus é um Deus de bênção sem limites, Ele quer nos abençoar cada vez mais, e não é abençoar somente vida financeira não, irmãos, isso daí também é consequência do nosso esforço, da nossa dedicação, mas Cristo quer nos abençoar em tudo, irmãos, principalmente na vida espiritual, irmãos, porque uma pessoa, ela pode estar numa situação de simplicidade financeira, mas se ela tiver Cristo na vida dela, ela tem tudo, irmãos, e ao passo que aquele que tem tudo, sem Cristo ele não tem nada, tudo aquilo é ilusão, o tempo vai passar, ele vai morrer, vai ficar, mas aquele que tem Cristo, irmãos, vai morrer e vai com Cristo para o céu, irmãos, porque Cristo já fez a parte dele, já pagou por nosso pecado no Calvário. Aqui ele estava indo para Jerusalém, para ser zombado, cuspido, açoitado e morto, mas ele mesmo disse, ressuscitará, e ressuscitou, irmãos, e está aqui essa noite. Então, irmãos, a nossa salvação não é algo difícil, não é algo complexo, basta obediência e dedicação na obra do Senhor. Então é isso, irmãos, vale a pena, e a gente tem que usar Bartimeu como exemplo, o homem de fé, era mendigo e cego, mas quando ele teve a oportunidade, Cristo chegou na vida dele e teve transformação, e assim também é conosco, irmãos. Outrora estávamos aí no pecado, Satanás usa cada um de um jeito, e às vezes a pessoa acha que está até sendo o bambambam da história, mas quando verdadeiramente a gente conheceu Cristo, a gente viu que a gente foi liberto, irmãos. Então vale a pena, irmãos, vamos prosseguir firmes, sabendo que o que a gente tiver, a gente tem que pedir para Jesus Cristo com certeza, que Ele vai dar a nossa bênção, irmãos. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo.